Vamos dar continuidade aqui, né, no livro do Derek Prince, Bênção, uma Maldição. A escolha é sua. Estamos falando no capítulo de número 22, já terminando já o livro, né? E falando sobre a proclamação, né, de glória e louvor para que a gente seja livre de maldições que foram impostas ou até mesmo outras questões que são lançadas na nossa vida. Nós falamos até o tópico de número 5, vamos falar do 6 agora, do tópico de número 6, desculpa, desse subtítulo que diz assim: quando Satanás ataca uma área pela qual Deus nos responsabiliza. A nossa casa, a nossa família, o nosso negócio, o nosso ministério. Eu também acabei falando, né, sobre um pouquinho disso no quinto. Mas olha o que diz. De ferro e bronze serão os ferrolhos dos nossos portões. E a nossa força durará como os nossos dias. Não há outro semelhante ao Deus de Jesurum, que cavalga sobre os céus para nossa ajuda, e com a nossa alteza sobre as mais altas nuvens. O Deus eterno é a nossa habitação, e o nosso apoio são os braços eternos. Ele expulsará o inimigo de diante de nós, e diz: destruam-no. Está baseado em Deuteronômio 33, de 25 a 27. Olha, eu vou estar lendo essa parte aqui. Através desta proclamação, somos capazes de passar da defesa ao ataque. Em primeiro lugar, os nossos portões representam o nosso sistema de defesa. Deus promete que eles serão suficientemente fortes para impedir os ataques do inimigo. Depois, há uma imagem maravilhosa de Deus intervindo sobrenaturalmente em nosso favor. Ele cavalga sobre os céus para nossa ajuda. A nossa proclamação é uma das formas para invocarmos a sua intervenção a nosso favor. E finalmente, temos a certeza da derrota do nosso inimigo. Ele, Deus, expulsará de diante de nós. Deus requer que nós desempenhemos o nosso papel nesse passo final. Por isso, ele diz: destruam-no. Ele equipou-nos com armas espirituais que precisamos para fazer isso. Ou seja, irmã Nilza, com respeito à nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nosso emprego, tudo aquilo que Deus deixou sob nossa responsabilidade, Ele nos deu esse versículo também para que a gente tome posse e vá e não parta, não seja apenas como defesa. Ele nos dá ferramenta para a gente atacar também e vencer. E o texto diz que Ele mesmo, Ele vai proclamar isso e vai nos dar a vitória, tá? Mas Ele vai nos dar a vitória usando a nossa força que vem dele para que a gente destrua as astutas ciladas do diabo contra a nossa família, nossa casa, nosso trabalho, nosso emprego, nossas empresas. Então ele vai usar isso. E Deuteronômio, né? Deuteronômio, que é o texto que ele utilizou aqui, do 33 ao 25, do 25 ao 27, ele relata justamente sobre isso, que ele é quem vai nos dar a força para que a gente faça isso. Amém? Passando para o sétimo tópico, ele diz assim: quando compreendemos que a mente é um campo de batalha. Lembra que nós falamos sobre isso? Comentamos sobre isso, que é aqui que acontecem todas as coisas. A mente é um campo de batalha, na qual as mentiras de Satanás estão em guerra com as verdades da palavra de Deus.
2 Coríntios 10, de 3 e 4, ele diz assim: as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. Com ela, destruo as fortalezas que Satanás edificou na minha mente. Levo cativo todos os meus pensamentos à obediência de Cristo. 3 das armas mais poderosas são a proclamação, a ação de graças e o louvor. Olha, segundo o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5. Então, nós precisamos proclamar através da palavra de Deus. Sabe aquela questão que eu vejo? Eu vou falar uma coisa agora aqui, e eu oro muito a Deus para que algumas pessoas não assistam, mas que se assistirem, o problema é delas. Tem um texto que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas das vezes eu ia pela cabeça dos outros. Não, Paulo disse isso porque ali antes ele enfrentou fome, enfrentou sede, enfrentou isso, enfrentou aquilo. Tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus, eu já falei lá atrás, que ela é como se fosse... Ela tem 4 tipos de revelação. Lembra que eu falei? A revelação literal, a revelação contextual, a revelação que está intrínseca. Qual é a revelação intrínseca? É aquela que está ali escondida, que você vai buscar e Deus vai, nunca tinha lido isso aqui. Deus vai revelar. E aquela que está escondida, que é por revelação mesmo do Espírito Santo, que são as verdades ocultas que a palavra de Deus diz, que só vai ser revelada para aquele que está próximo. Entende? E é isso aqui que eu quero dizer. Esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, nós temos que tomar posse dele, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Sim. O contexto, o texto, o pretexto vão ficar ali, mas a palavra de Deus, a gente precisa proclamar a palavra de Deus. Entendeu? Então essa é a primeira questão. A segunda é a ação. Botar a palavra de Deus em ação. Eu já proclamei que tudo posso, então eu vou agora enfrentar e vou vencer. E a última é que através da palavra de Deus nós temos também que exaltar o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor todos os dias da minha vida, né? Exultai ao Senhor, cantai louvores a Ele, aplaudir ao Senhor, né? E glorificar ao Senhor na sua plenitude. Essas questões também de proclamação, ação e ações de graças e louvor ao nosso Deus. E a gente precisa entender isso, porque a gente fazendo isso, aquilo que foi implantado na nossa mente para dizer que nós não somos vencedores em Cristo, são derrubadas, essas fortalezas são derrubadas, porque aqui é o campo de batalha na mente. Verdade. Por exemplo, estou com dor de garganta e eu não quero, eu sei que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e Ele levou sobre si minhas dores e as minhas enfermidades. Só que eu estou com dor de garganta. Mas eu preciso entender que o Senhor é meu Deus. É Ele que me cura. Ponto. Entende? Então são essas coisas que a gente precisa entender e proclamar isso no nome de Jesus. O 8º diz assim: quando confrontado com uma tarefa demasiadamente grande para nós, ou para mim, né? Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? Então, quando a gente é confrontado, a gente utiliza esse versículo. Eu não consigo fazer. Algo que a gente não consegue, algo que a gente não tem conhecimento para aquilo. Vamos pedir a misericórdia de Deus e clamar pelo Senhor para que Ele nos ajude e nos ensine. Por isso, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Já está explicado também que eu falei anteriormente, né? O 9 diz assim: a minha força falha ou é insuficiente. Quando a nossa força falha, né?
a gente não consegue ou quando ela é insuficiente. O versículo é 2 Coríntios. Kelly, o gato, Kelly. 2 Coríntios 12, 9 e 10. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu estou fraco, então é que sou forte. Nós estamos falando, Manilson, só para te relembrar que nós estamos falando aqui sobre versículos bíblicos que a gente precisa tomar para proclamar e exaltar o nome de Deus e transformar as maldições que nos são impostas ou lançadas em bênção, tá? Então, quando a gente tiver alguma situação demasiadamente difícil, a gente precisa tomar, né, esse versículo e dizer que eu sou fraco, sim. Vivo num mundo em que me oprime, sim. Mas que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. São essas coisas que a gente precisa proclamar, né? Entender. O décimo ele diz assim: quando exercemos fé por necessidades financeiras. Olha, lembra que eu disse lá atrás que muitas das vezes a gente que a gente simplesmente só jejua quando a gente quer uma bênção e só busca a Deus quando alguma coisa está acontecendo. A gente não pode fazer isso, a gente tem que fazer sempre, né? Como eu digo sempre, tem gente que quer a mão de Deus, não quer a face. Eu quero a face, sabe? Mas as mãos vêm junto, entende? Eu quero estar próximo, porque eu sei que se eu estiver próximo dele, eu vou ser abençoado por ele, tá? E aí, em 2 Coríntios 9, 8, diz assim: Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, possamos ter abundância para toda a obra. Olha só o que ele escreveu. O nível da provisão de Deus para o seu povo é revelado como abundância, não como suficiência. Muitas das vezes é necessário que façamos essa proclamação para que Deus nos dê em abundância. Eu costumo dizer que até o que está lá em Lucas capítulo 6, 37, 38, 39, né? Que ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós também, com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos medirão no vosso regaço. Nós às vezes fazemos alguns comentários a respeito de algumas questões aqui, mas é para alerta, para que as pessoas entendam que Deus quer ser buscado, né? Como ele mesmo disse, Moisés falava comigo face a face, né? Ainda que Moisés não falava com ele face a face, existia uma nuvem, né? Uma fumaça que descia da glória de Deus, e Moisés falava com Deus, Deus falava com ele face a face, tanto que o rosto dele brilhava, né? Depois que ele saía, mas Moisés não via, mas Deus falava com ele face a face, né? E são essas coisas que a gente precisa. Eu às vezes falo algumas coisas para alerta, porque às vezes a pessoa ela pega tanta carga na vida dela que daqui a pouco ela tem que estar se esforçando o dobro. E a gente precisa. Essa parte aqui, né, de que a gente precisa
exercer a nossa fé por questão financeira, a gente precisa... eu não acho que, na minha opinião, nada de acho. Na minha opinião, é necessário, né? Mas isso não tem que ser a base da nossa busca do Senhor. Porque o pessoal está aí só buscando né, prosperidade financeira. E outros, existem dois lados, né? Aquele que só busca prosperidade financeira, e aquele que fala que eu não oro por prosperidade financeira, porque Deus me dá. Deus te dá, tudo bem, amém, glória a Deus, aleluia. E amém, é uma experiência própria de cada um. Mas a gente pode buscar ao Senhor por isso. Mas a gente pode pedir, né? Porque Ele é nosso Pai, né? E Ele vai nos conceder. Ele tem prazer em nos abençoar, né? E vai nos conceder segundo a misericórdia dele. Dele. Mas eu não vou fazer, como eu disse, tem gente buscando a mão. E alguém buscando a face, mas não quer as bênçãos. É igual aquele negócio, o presente está ali. Se você quiser, você pega. Se você não quiser, você não pega. 11º. Quando atacado pelo medo, também acontece isso. A gente tem que utilizar a palavra de Deus para a gente também vencer o medo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e também Tiago 4, 7. Diz assim: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Deixa eu fazer até aqui um paralelo aqui, né? É Paulo escrevendo para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, 7. Mas Paulo diz assim, né? Teve até uma pregação outro dia lá na igreja, vivendo temores por dentro, né? Não, medos por dentro e temores por fora. Não quer dizer que ele estava com temores, sim. Ele, ser humano, temores, sim. Mas a confiança dele, de Paulo, está em Deus, estava em Deus. E é isso que a gente precisa tomar. Esse texto diz assim, Deus não me deu um espírito de medo. Quando o medo entrar, a gente lembra, Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Porque aonde que o medo ataca? Né? Ataca aqui e o coração dispara. Aí a gente começa a dizer, não, peraí, o Senhor me prometeu que Ele estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Né? E a gente precisa tomar posse disso. E Tiago também diz assim, Tiago 4,7: no nome de Jesus, no nome de Jesus, submeto-me a Deus e resisto ao espírito do medo. Por isso, ele tem de fugir de mim. Ou seja, está mais do que explicado. No nome de Jesus, me submeto-me a Deus e resisto ao espírito do medo. Por isso, ele tem que fugir de mim. Então, é aquela passagem, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se a gente se sujeita a Deus, automaticamente o inimigo foge, né? Mas tem que tomar essa posição, né? Tem que tomar a posição, tem que tomar a postura, né? E tem que entender que Deus... Às vezes as pessoas querem que você tome essa postura por ela. Não. Torno a dizer, tem um monte de gente impondo a mão aonde Deus quer tratar. Isso aí. Às vezes é um filho. Tem gente que não gosta que eu não fale isso não, sabe? Deus está tratando com um filho. A aprovação, né, pastor? Quando Deus coloca alguém numa prova, Ele quer que a pessoa ultrapasse aquela prova, para que ele receba, né, experiências com Ele. Né? Então você precisa passar pelas provas para ser aprovado por Deus. Mas torna a dizer, quem passa é Cristo por nós, entende? Isso. Só que tem uma coisa,
Quem está em Cristo pode tomar posse. Mas quem não está, é o que eu estou dizendo. Eu estava conversando agora há poucos minutos até com meus dois filhos, o mais velho e o mais novo, Lucas e o Rian, falando para eles a respeito da questão de se submeter ao Senhor, de se posicionar diante de Deus, para que Deus realize aqui o propósito. É como diz aquele texto, né? Eu é quem sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Ó, só que o pensamento é o de Deus. Como é que Deus vai agir a meu favor se eu não me submeto a Ele? Isso aí. Então, aí olha o que ele diz aqui. As escrituras assim são expostas. E o que nós vimos são apenas alguns exemplos. Não há limite para o número de proclamações bíblicas que podemos fazer. Cada um de nós tem de confiar no Espírito Santo para nos guiar aquelas que melhor se adaptem à nossa situação. Escolher e fazer as proclamações apropriadas baseadas na Escritura tem um resultado muito importante. Recebemos e aplicamos a palavra de Deus numa forma ativa, não de uma forma passiva. Agora tem uma coisa, irmã Nilza, que ele fala aqui. Não lemos apenas a Escritura e depois avançamos. Pelo contrário, passamos por 3 níveis sucessivos. Primeiro, pedimos ao Espírito Santo para nos dirigir às Escrituras que são especialmente apropriadas para nós. Primeiro. Segundo, fixamo-las bem na nossa mente. Terceiro, ao proclamá-las, libertamos o seu poder para as áreas da nossa vida que necessitamos dela. Ou seja, existem três fases que precisamos passar. Não é só chegar assim proclamando, não. A gente precisa pedir orientação ao Espírito Santo. Uma outra coisa que eu também li, né, diz assim, ele diz assim, mas deixe-me acrescentar uma última palavra de aviso. Não coloque a sua fé na sua proclamação ou em qualquer outro método ou procedimento. A nossa fé tem de estar apenas em Deus, não em alguém ou alguma outra coisa. A nossa proclamação é apenas uma forma eficaz de expressar a fé que temos em Deus. Deixa eu tentar aqui Amém. traduzir isso aqui que o Espírito Santo falou no meu coração. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha só o que eu vou dizer, tenta explicar bem explicado para que fique bem claro. Tem um monte de não crente dizendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus. Tá entendendo? Tá proclamando uma coisa que ela não vive. Sabe? Tá dizendo algo que ela não tem intimidade. Entende? Tá dizendo, é como se dissesse o seguinte: eu estou aqui, eu estou confiando em Jesus. Mas eu não aceitei Jesus. Eu não vivo Cristo. Eu estou vivendo no pecado, sabe? E aí são essas coisas que a gente precisa entender. São essas autoproclamações. A gente não tem que estar confiando nisso, não. Sabe? A gente, não, eu estou baseado aqui nesse versículo bíblico aqui.
Não, é baseado em Deus. Quem deu o versículo bíblico foi Deus. Tem gente que toma lá. Lembra que eu disse de uma vez de um pastor amigo meu chamado Adailton, e que ele estava falando de uma situação que aconteceu na igreja dele, e aí uma pessoa ficou endemoniada, e aí ela começou a falar, a caçoar das pessoas. E falou assim, lê aí o Salmo 91, talvez eu saia. Entende? Essa situação, a pessoa pega lá, bota o Salmo 91 aberto lá, e fica lá aberto lá. São essas questões que eu quero dizer. A gente não tem, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz, e o pastor Luiz Fernando ontem pregou, ele disse o seguinte, que o diabo crê que Deus existe. Mas ele crê porque ele vê, ele viu. Tá? Os demônios creem e estremecem. Sim. Então, até o diabo tomou posse da palavra de Deus, gente. Quando ele disse assim para Jesus, está escrito, se tu és filho de Deus, atira daqui do alto a baixo, porque está escrito, dará ordem aos teus anjos, ao teu respeito, para que não tropece de pedra em pé. Ele conhece, né? Então, ele tomou o versículo bíblico para confrontar Cristo. Então, não vem me dizer, esse versículo bíblico aqui, olha, é a minha oração diária. Amém, querido. Inclusive, o Salmo 54 é maravilhoso para isso, né? O 55 também. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa tomar cuidado. Tomar cuidado, né? E proclamar. A proclamação, ela não é um amuleto. Eu vou proclamar e que se dane. E Deus vai se virar e me abençoar. Não. Não é desse jeito, não. Então, tem muita gente proclamando o nome de Jesus sem noção, né? Não, sem comunhão. Vamos colocar assim, né? Isso, sem comunhão. Aqui, vamos terminar o vídeo e a gente continua aqui conversando um pouquinho. Então a gente está terminando aqui, né, o livro, né, Bênção e Maldição, a escolha é sua, e do pastor Derek Prince. Nós conseguimos terminar o livro, né? Se você vai ver esse vídeo, né, não esqueça de ver os outros vídeos lá atrás também, e ver também, se puder, compre o livro. O nome do livro é Bênção ou Maldição, a escolha é sua, né? E do pastor Derek Prince. E leia, medite, né? Tá bom? Que Deus te abençoe. Então, fechamos hoje o livro. Deus abençoe, em nome de Jesus.